Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 10 de abril de 2026, hoje é sexta-feira. Hoje nós estamos no nosso 45 dias da caminhada de oração 13. O tema do dia é o caminho. O texto-chave está em Provérbios 22, 6. Irmãs, mais um dia, com a graça do Senhor, vamos ler o texto para a gente entrar naquilo que o Senhor quer falar conosco. Hoje vai ser aqueles dias de muitos versículos, então aguentem firme, receba a sua porção, porque Deus quer nos encher para a gente estar cada dia mais preparada e para que a gente possa fluir e derramar sobre a terra tudo aquilo que Ele também está nos derramando sobre nós. Então, Provérbios capítulo 22, no versículo 6, fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que nós temos falado, irmãs? Nós temos falado muito, eu vou continuar citando, né, a criança interior nesse tempo. Vou continuar citando, porque a gente precisa entender, a gente não pode esquecer essa criança. Porque às vezes a gente recebe uma palavra e a gente, entendi, e aí ela faz aquele efeito momentâneo e a gente acaba esquecendo. Mas então nós temos que caminhar sempre entendendo sobre a nossa criança interior. Tá? O tema não é sobre isso, é sobre o caminho, mas entendendo, porque a nossa vida toda, ela reflete tudo que nós estamos, tudo que é o nosso interior. Toda a nossa vida, nossas posturas, como está o nosso interior. Então, eu disse algumas coisas para essa criança, né? A gente tem que aprender a alimentar ela, né? Ontem nós falamos sobre é, ser simples como a pomba, prudente como a serpente, entender que a gente é ovelha, mas que nós temos que ser guiados pelo bom pastor. E o bom pastor é Jesus. E Jesus é o caminho. Que caminho é esse, né? Nós temos falado tanto sobre ser livre para desfrutar, degustar o caminho. É para desfrutar o caminho, não é desfrutar no caminho só, é o caminho. É a gente descobrir esse desfrute nele. Então, por isso, hoje nós vamos falar de caminho. Esse caminho é o caminho da vida. É o caminho da vida eterna, é o caminho da paz, é o caminho da cura, da libertação. Esse caminho é Jesus. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus, né? E nós falamos sobre compreender os nossos caminhos também. Nós falamos sobre isso, qual é o seu caminho, se você está compreendendo o seu caminho, entendendo a sua história. E hoje nós vamos estar falando de o caminho. É esse caminho que você vai... Deus está te libertando, te ensinando a desfrutar, a degustar o caminho. Olha isso, irmãs. Nós não somos cristãos e nem podemos ser só por causa de uma religião. Eu sigo a religião certa. Não é isso. Você segue o Filho de Deus, o autor, consumador da sua fé, aquele que pagou um preço de sangue para que você entre pelos portais celestiais, para que você desperte no caminho. Então, essa menina, ela precisa ser guiada, mentoreada nesse caminho, nesse novo e vivo caminho. Então, nós precisamos educar essa criança. A criança lá de Provérbios, claro que nós estamos falando de criança ali, mas nós não temos uma criança. A criança de Provérbios pode ser a gente também. Ensina a criança o caminho que deve andar. Você precisa ensinar você mesmo ao caminho que você deve andar, o caminho que você deve seguir. E mesmo quando for velho, não vai desviar, porque você já foi treinada no caminho. Então, hoje nós queremos falar de caminho, tá bom? No caminho, tem algumas coisas no caminho. A gente precisa estar presente. Sabe o que está faltando, irmãs? Eu até queria ter feito um devocional falando só sobre estar presente. Mas tinha outros temas mais importantes. Então, eu só vou colocar um pouquinho dessa questão do estar presente dentro desse devocional. Você precisa estar presente. Nós não estamos vivendo no presente. Nós estamos presa no passado ou estamos ansiosa pelo futuro. Mas nós não estamos aqui agora, sabe? Você sabe quando... quer ver? Olha, você quando não enxerga as coisas, quando você não observa, você não está presente.
Outro dia, eu tento praticar essa presença o tempo todo, né? Mas às vezes devido à correria, principalmente nessa época de caminhada de oração, tem que responder muita gente, tem que estar pensando no próximo devocional. E eu cheguei no meu trabalho, nos dias da Páscoa, né? Cheguei no meu trabalho, entrei, ok, trabalhei, na hora de voltar eu tenho que passar pela recepção, eu tenho que tipo bater cartão, né? Mostrar que eu entrei, mostrar que eu saí, é bem na frente é uma maquininha, que você olha para a máquina vai checar se você entrou, depois a máquina vai checar se você saiu. E é na recepção, né? E aí eu olhei para cima, tinha uma bandeirinhas assim, colocaram uns coelhinhos, um pompom, um coelhinho, um pompom de papel, mais lindo, né? Pendurado assim. Eu olhei, achei aquilo lindo, eu falei assim com a secretária: Isso aqui tava aqui hoje? Ela falou: Tava. Eu falei: Sério? Poxa, eu não vi. E quando acontece isso, eu já trabalho comigo. Você não tá no presente. Você não tá no presente. Porque o presente, irmãs, ele ativa os seus 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato. E quando eu tenho aprendido, né? Quando eu venho aprendendo sobre estar presente, isso muda tudo na sua vida. Muda tudo. Porque você perde o agora por estar preocupada com o passado, né? Preocupado com o passado, não, preocupado com o futuro, sofrendo pelo passado, que foi, e você não vive o agora. E para você desfrutar o caminho, para você seguir o pastor, você precisa estar presente. Então, comece a praticar, irmãs, presença. Por isso, sabe aquele videozinho bonitinho que eu deixei? Talvez eu deixe ele aqui de novo para você lembrar o que é. As minhas gatas brincando aqui, irmãs, desculpa. Aquele vídeo que a pessoa está fazendo uma coisa acelerada, daqui a pouco ela, calma, respira. Para você estar presente, você precisa respirar. Você precisa chamar a sua atenção e falar: mocinha, é aqui e o agora. Você não tem outra vida. Nem o que passou, passou, e o que virá, ainda virá. É o aqui e o agora. Então, para você desfrutar o caminho, você precisa entender isso. Você precisa praticar. E isso é uma prática, todos os dias. Uma prática. Às vezes a gente não tá, e isso faz muito no desfrute. Se você não aprender isso, você não desfruta. Porque ele passa por isso. Isso vai muito, passa por essa escola, né? Então, olha só, no caminho, você precisa estar presente, você tem que estar atenta à voz do seu amado, você tem que estar com olhos abertos para ver o que ele te deseja mostrar. Eu disse para vocês lerem Cantares. Cantares aguça esses 5 sentidos. Você vê quantas vezes ali o amado da nossa alma nos chamando para mostrar alguma coisa. Vem, amada, no jardim, vem ver os frutos, vem ver as flores. E por falar nisso, eu aproveito e deixo aqui uma dica para quem mora aqui e quem está no Brasil também, segundo a estação que você está, mas eu estou falando com a maioria das mulheres que moram aqui. Vá ver as flores, vá contemplar as flores, vá olhar um pouquinho aquilo que Deus está fazendo, irmãs. Senão você vai perder a graça daquele caminho. Então, para você estar no caminho, você precisa ouvir, obedecer, degustar, dedica tempo. Degustar te ensina que você precisa desejar passar tempo com ele, porque é com ele que nós vamos aprender a viver uma vida além do que a gente está vivendo agora. Amar a Deus, aprender a amar a Deus e se dedicar a esse amor. Nós precisamos aprender a amar a Deus. E é o caminho que vai nos ensinar. Porque Jesus é o caminho que nos leva até o Pai. A gente precisa amar a Deus. E às vezes a gente diz assim: não, mas eu amo a Deus, irmã. Mas o amor, querida, ela precisa crescer. Ele precisa crescer. Hoje você precisa amar a Deus mais do que ontem. O amor, ele amadurece. O amor, ele cresce. E a gente precisa investir e avaliar qual é o nível de amor. Qual é o nível de amor? Até onde a gente realmente ama o Senhor, né? A adoração, presta atenção nisso, irmã, nem entrei nos versículos ainda, hein? A adoração
ela é a porta para trilhar esse caminho. É a porta que entra no caminho, é a adoração. Nós precisamos permanecer nesse caminho. Vou deixar uma foto aqui, que também já foi da caminhada de oração, que mostra uma mulher seguindo o seu caminho, vários ramificação. Irmã, vai ter tudo quanto é tipo de coisa para te tirar do caminho. Até você achando que está fazendo coisa no caminho, para o caminho, você pode estar te desviando. Até o ministério pode estar te desviando. Até o fazer para Deus pode estar te desviando. Por que eu não faço a caminhada constante? Primeiro, porque eu não dou conta, né? Que eu não sou robô. Segundo, que eu vou perder os olhos do meu amado, irmãs. Eu amo compartilhar com vocês. Eu amo ver Deus fluir através da minha vida. Eu amo ver Ele cumprindo as promessas. Mas Ele é tão melhor do que tudo isso. Ele é tão melhor, irmãs. É tão mais gostoso quando eu fico com Ele quietinha, só recebendo dele. Eu realmente gosto da parte de Maria. Eu amo estar aos pés de Jesus. Já falei isso várias vezes. A caminhada de oração eu falo isso sempre, que eu sou tão Maria, assim, que Jesus tem que falar, por favor, minha filha, levanta dos meus pés e vai fazer alguma coisa, queridinha. Porque você tem tanta coisa para fazer, mas você quer ficar aqui agarrada comigo. E isso é maravilhoso. Mas eu quero incentivar mulheres a viver isso, irmãs. É tão melhor o nosso amado do que todas as outras coisas, né? Então, nós precisamos permanecer no caminho. Nada pode nos tirar desse caminho. E a gente precisa avaliar ele constantemente. Eu estou ainda nos trilhos. E Deus, como eu falei ontem, ele não se move pela nossa necessidade. Que se fosse assim, o mundo inteiro já teria sido atendido às suas necessidades, não é mesmo? Ele se move na adoração. É a adoração que move o céu. É a adoração que abre o caminho. E antes de ontem, né, eu precisei levar o carro para o Lava Jato, e aquele trilho, quando você coloca o carro ali no trilho, põe no ponto morto e o carro vai sendo levado, ele não pode sair do trilho. E isso casou com esse devocional, porque nós precisamos permanecer nos trilhos. Sabe? Igual o carro ali no Lava Jato, que você não está movendo, mas o carro está indo, porque você está no trilho. E a mesma coisa é quando nós estamos nos caminhos do Senhor. Se nós estamos nos trilhos, se nós continuamos no trilho, Deus vai nos guiando. Então agora vamos entrar nos versículos, porque eu já dei toda a explanação que eu queria, e vamos falar dos versículos que eu quero ler aqui, que você receba a sua porção, que você receba um despertar, para você entrar. Se você já está, você permanece. Se você ainda não sabia, você entra nesse caminho. Lembra o sonho que eu tive também, que eu disse ontem, que eu vi o bom pastor e a voz me dizia para me dar livramento daquela destruição. Segue o bom pastor, segue o pastor, segue o caminho do pastor. Precisamos seguir o caminho do pastor. Então, nós lemos aqui Provérbios 22, que a menina precisa ser instruída no caminho. Você precisa te instruir no caminho todos os dias. Todos os dias. Por isso, tanta palavra. Por isso que eu amo a palavra. Agora vamos ler Deuteronômio capítulo 6, que fala, versículo 3, 7. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprir, para que bem te suceda, e muito te multiplica na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor teu Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor seu Deus é o único. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esta palavra que eu te ordeno hoje estará no seu coração. Tu a inculcarás aos seus filhos, dela falará sentada à tua mesa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. E também colocará como sinal na sua mão e no seu frontal, entre os olhos, e escreverá nos umbrais das suas portas e na sua casa. Vocês já viram, irmãs, judeus, que quando eles estão orando, depois se eu achar alguma foto eu deixo aqui para vocês verem, que eles enrolam umas coisas no braço e também colocam uma coisa aqui na testa, um negócio preto parecendo uma lanterna. Isso é porque estava escrito aqui dentro, está escrito esse texto, porque eles entendem assim tão literalmente, né? Então eles fazem isso todos os dias que ele vai, toda hora que eles vão orar, eles colocam aquilo ali. Alguns judeus, né? Não são todos. Mas olha só, inculca
Inculca. É legal essa palavra, bem mineirinha, né? Inculca isso na sua cabeça, menina. Fala da palavra, andando pelo caminho, andando no Senhor, andando no caminho que Deus colocou para você para andar. Não sai dos trilhos. Ouve. Tá vendo que precisa passar pelos 5 sentidos? Ouvir, porque você vai entrar numa terra que manda leite e mel, saborear, né? Você vai ver, você vai sentir. Então, isso é o que Deus está nos chamando. Entender o caminho. Agora eu vou estar lendo vários versículos aqui, irmãs. E vamos estar lendo sobre Salmos. Salmos 37. Espera aí só um pouquinho, mas que é muitos versículos. 37, 23. Salmos 37, 23. Fala assim. Olha só. O Senhor firma os passos do homem bom. No seu caminho se compraz. Se você cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Já fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus confirma os seus passos, irmã. Deus confirma os seus passos. Deus confirma o passo do homem bom, né? Ele vai te confirmando que você está no caminho certo. E a gente tem que estar sempre reavaliando. Eu estou ainda no caminho, Senhor, porque às vezes a gente se perde dentro no caminho, né? No meio do caminho, a gente se perde. Não em Jesus, né? Mas a gente acha que está seguindo e daqui a pouco a gente já perdeu o caminho. A gente já saiu fora das bifurcações da vida. Mas ele está falando aqui, se você cair, você não vai ficar prostrado, porque o Senhor te segura pela mão. Isso se você estiver andando no caminho. Porque se você estiver andando em qualquer caminho, aí talvez fique lá prostrado, porque você saiu fora do caminho, né? Vamos ler Provérbios, eu tenho alguns provérbios aqui para ler. Vamos ler Provérbios 14, 12. Um momentinho. Provérbios 14. Peraí, mas Provérbio 14. Peraí, que é muita coisa. Provérbios 14, 12 fala assim. 14, 12. Há caminho que ao homem parece bom, mas ao cabo dá a caminhos de morte. Como nós precisamos avaliar isso? Sempre. Como está o meu caminho? Eu estou ainda seguindo os teus caminhos, Pai? Eu estou caminhando no teu caminho? Porque como há caminhos que ao homem parece ser bom, mas há caminhos de morte. Né? Eu disse que a gente pode se perder até fazendo coisas para o Senhor. Quantas mulheres estão desgastadas, adoecidas, deram tudo de si, não se reabasteceu, não cuidou da sua saúde, mas está fazendo a obra. E ainda às vezes fica até, né? Ai, mas eu me acabei, fica até um orgulho espiritual. Eu me acabei em prol da obra. Mas Jesus não te chamou para fazer isso. Quem morreu pela humanidade, quem morreu pelas suas ovelhas, quem morreu pela sua igreja, quem morreu pela sua célula, foi Jesus, não foi você. Ele te quer bem, ele te quer de glória em glória. A Bíblia está falando aqui que se você cair, ele não vai te deixar prostrada, porque ele quer que você flua cada dia mais e desfrute do caminho. Então, nós precisamos desse equilíbrio. Isso é a criança, irmã. Uma mulher que se desgasta totalmente até o fim, parecendo uma vela que queima até o final, porque não se restabelece em Deus, não enche o seu azeite, né? Não vou nem colocar a vela, irmã, porque a vela, vamos consertar aqui, a vela acabou a cera, mas aquela lanterna, né? Que acabou o óleo, acabou, mas pode ser reposto. Então, a gente não pode deixar o nosso óleo acabar, porque Deus nos chamou para brilhar. Vamos ler 16, 9. Provérbios 16, 9 fala assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, os nossos caminhos têm que estar alinhados com o caminho do Pai. Tem que estar alinhado com o caminho do Pai. Porque nós traçamos um caminho, mas Ele é que dirige os nossos passos. Então, coloque o seu caminho no caminho de Deus. Às vezes, você sabe que às vezes a gente pode ter medo. Ai, mas e se eu disser para Deus o meu sonho e não for o caminho dele? Mas coloca
Coloca que ele vai alinhar todas as coisas. Não tenha medo. Não tenha medo do seu Pai Celestial. Vamos ler Provérbios 4:11. No caminho da sabedoria eu te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas não se embaraçarão seus passos. Se correres, não vai tropeçar. Olha isso que tremendo. Retenha a instrução e não largue. Não largue. Guarda, porque ela é a sua vida. Mas não entra na vereda dos perversos, nem siga o caminho dos maus. Evita, nem passe por ele. Desvia de largo. Temos que avaliar os nossos caminhos. Tem muita gente entrando em bifurcação errada. E Deus está chamando a nossa atenção. Está falando que se você andar no caminho da sabedoria, no caminho que Ele te ensinou, na veredas da retidão, seus pés não vão embaraçar. E se você precisar correr, você não vai nem tropeçar. Olha que tremendo isso. Eu amo a palavra do Senhor. Quando eu faço um tema, irmãs, se eu pudesse, se eu tivesse tempo, eu ficaria aqui com vocês falando tudo que está falando daquele tema. Eu ia cavucar até achar tudo que fala daquele tema, porque eu amo aprender do Senhor. É isso que nos sustenta, sabe? No dia mau, nós temos pão, nós temos reserva, nós temos azeite, nós temos vinho, sabe? Nós temos tudo que nós precisamos, nós temos doces frutos, nós não vamos estar famintos, desnutridos, fracos na fé. Nós vamos estar cheios da graça e da presença do Senhor. Vamos ler Isaías capítulo 30, no versículo 21. Isaías 30, 21. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Espera aí. Isaías 30, 21? Não, acho que não é esse. Não, 21, peraí. É aqui. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Eu já falei muito dessa palavra nessa caminhada de oração. Ela teve muito presente aqui nessa caminhada de oração. O Senhor está falando conosco. Se você tiver os seus ouvidos aguçados, tiver presente, Deus vai te falar, irmãs. Deus não vai deixar você enveredar por caminhos tortuosos. Ele vai falar com você. Ele vai te reposicionar. Sabe? Ele vai te reposicionar. Vamos ler 35:8. Isaías 35:8. Ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Olha isso que maravilhoso. Deixa eu só ler o versículo 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão de Sião com cântico de júbilo, alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão deles, fugirão a tristeza e o gemido. Se você andar no caminho, no bom caminho, no caminho da santidade, Deus vai ter trazido os resgatados. Nós somos resgatados. E nós vamos ter cântico nos nossos lábios, alegria, coroa de alegria na nossa cabeça, gozo no espírito, e a tristeza e o gemido vai fugir, porque a tristeza e o gemido, irmãs, não gosta do caminho da santidade, não gosta do caminho do Senhor, não gosta do caminho da alegria. Vamos ler Jeremias, capítulo 6, versículo 17, fala assim: também pus atalaias. Não, vamos ler o 16. Peraí, irmã, desculpa, tá? Vamos ler o 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos a margens no caminho. Vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atento ao som do trombeta. Mas eles disseram: não escutaremos. Olha isso. Deus diz: para um pouco, põe a margem no caminho. Quando você estiver andando no caminho, mesmo que você estiver fazendo coisa certa, para um pouco e pergunta pelas veredas antigas. Como que Deus guiava os profetas? Como que Deus guia o seu povo? Qual é o bom caminho? E andai por ele, porque é nele que você vai encontrar descanso.
nós não estamos tendo descanso para as nossas almas, e quando eu falo de descanso, irmãs, não é estar cansada, assim, eu nunca vou me cansar, eu tenho tanta coisa para fazer e eu não vou me cansar. Não, não é isso. É um descanso na sua alma, mesmo com muita coisa para fazer. Você vai conseguir lograr aquilo que você propôs. Você vai conseguir fazer até mais, porque a palavra aqui diz que você vai correr e nem vai tropeçar. Mas porque a gente está com a alma descansada, a gente está direcionada, né? A gente está direcionada pelo Senhor. Então, vamos andar pelo caminho. O caminho é Jesus. Não esquece isso. O caminho é Cristo. A palavra dele é a luz para o nosso caminho. É ele e a palavra. Em Joel, capítulo 2, no versículo 7 e 8, fala assim: Joel, não, estou lendo errado, irmã, são tantos versículos que tem hora que eu estou me embananando aqui, viu? Joel, capítulo 2, no versículo 7 e 8. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem os muros. Cada um vai no seu caminho e não desvia das suas fileiras. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra a lança e não detêm no seu caminho. Olha isso. Deus está nos chamando para andarmos no trilho sem nos desviar, sem empurrar um ao outro. E eles não param no caminho. Eu falei sobre isso, tem muita gente que para no caminho. Deus não nos chamou para parar no caminho, né? Então, que a gente não fique olhando, sabe, irmãs, o caminho do outro, mas que a gente deixa Deus nos guiar. Todos nós estamos sendo guiados, todos nós estamos sendo guiadas no caminho, né? Mas cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu chamado. E a gente não pode ficar olhando o caminho do outro, porque senão a gente para no caminho e a gente vai questionar. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então, irmãs, entenderam que a porta é estreita? A porta é estreita. O caminho que é largo, espaçoso, que não te cobra nada, né, que está tudo bem, é o caminho da perdição. É esse caminho aí que não exige muito, não, que a gente só vai indo e deixando a vida nos levar. Mas o caminho do Senhor é caminho de santidade. E a porta que nos conduz a Ele é a adoração. Quanto mais você crescer em adoração, mais você vai desfrutar. Mais você vai desfrutar desse caminho. E vamos ler Salmos agora, 86, no versículo 11. 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na verdade. Dispõe o meu coração para temer só o teu nome. E eu dar-te-ei graças, Senhor Deus meu, de todo o coração. E eu glorificarei para sempre o teu nome. Olha, irmãs, façam essa oração. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. A palavra de Deus diz que o caminho do Senhor não são os nossos caminhos, né? Nem os pensamentos dele são os nossos pensamentos. Deus tem tanta coisa para fazer na nossa vida. Vocês não fazem ideia, irmãs. Vocês não fazem ideia do que você pode chegar a viver. De gozo, de alegria, de paz, de restituição. Vamos ler Salmo 119, 5, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A adoração abre a porta do caminho. É a adoração que abre a porta do caminho. E a palavra vai iluminando o seu caminho. Porque o caminho dele é de luz. Mas você precisa ter luz para enxergar a luz. Sabe? Você precisa estar com os passos iluminados. Para a glória do Senhor Jesus, para você viver coisas, delícias perpétuas. Para você desfrutar, para você degustar. 43:8. No 43:8 fala assim:
Faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, pois em ti refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Irmãs, são orações tão deliciosas, são orações tão maravilhosas. Olha, se você aprender a orar isso todos os dias, clamando ao Senhor que te guie, que te mostre o caminho. Como vai ser a nossa vida, irmãs? Como vai ser a nossa vida? Vai ser de glória em glória. Vai ser sobrenatural. Vai ser um encontro. Quando a gente se encontrar, vai ser encontro dos vasos. Vai ser encontro dos vasos cheios de azeite. Não vai ser encontro de mulheres secas, amarguradas, que senta, choca os seus problemas e conta um maior que o outro, né? Na hora que você começa a contar, não, mas é porque você não sabe o meu problema, não, mas você não sabe a dor que eu estou enfrentando, mas você não sabe a tribulação que eu estou, fica uma disputa de problema. Mas quando você tem um encontro de vasos, cheio de azeite, eu tive essa oportunidade de viver isso nesse final de semana passado, que eu encontrei um vaso tão cheio de azeite que eu derramei, a pessoa derramou e nós recebemos juntas. É isso que Deus nos chamou, irmãs. Nós somos irmãs, sabe? Cheia da graça de Deus. Você tem o que dar. Você é cheia. Deus quer que você transborde. Deixa eu ler para terminar. Provérbios, Efésios capítulo 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Irmãs, essa é a palavra de hoje, para esse dia, para que você sinta um fogo de Deus, para que você tenha essa vontade, esse prazer de andar no caminho do Senhor, porque não há caminho melhor. Não há caminho melhor. Ouça a canção do dia, sabe? Receba a sua porção. Essa canção antiga fala: leva-nos à sala do trono pelo novo e vivo caminho. Porque quanto mais nós andarmos nele, mais nós chegaremos ao Pai Celestial, mais nós veremos a glória, mais nós iremos mais fundo. E quanto mais nós estivermos profundo nesse caminho, irmãs, o inimigo não tem como nos alcançar e nem nos tocar, porque ele não gosta desse caminho. O que ele vai fazer? Ele vai entrar lá dentro do caminho da santidade? Não, ele pega, sabe quem que ele pega? Os que ficaram pelo caminho. Os que ficaram ali cansados, os que desviaram um pouquinho, os que já deixaram de perguntar ao Senhor, os que acharam que estava no caminho, os que estão fora do trilho, são esses que o inimigo vem sorrateiramente. Mas se nós estamos lá dentro da nuvem da glória, ele não nos arrebata da mão do Senhor, não. Quem nos tirará da mão do nosso Pai, do leão da tribo de Judá? Essa é a palavra de hoje. Fica com Deus, no nome de Jesus. Vamos seguindo firme. Um beijo.